A gente tem escutado sobre inteligência artificial ou como o fim do mundo, ou como a solução para tudo. Ou a IA vai destruir todos os empregos, dominar o planeta, aquele filme de ficção que parece cada vez menos ficção, ou a IA vai resolver todos os problemas. Ser a sua assistente perfeita, o seu guru digital disponível 24 horas por dia. E aí, no meio disso tudo, surge uma pergunta. E eu, nesse meio tempo, onde eu fico? Oi, eu sou Camila Flor e aqui no Sofá do É Tempo de Ser a gente conversa sobre ciclos, transições da vida adulta e autoconhecimento aplicado à vida real. E hoje eu tenho companhia. Não é um robô, é um cachorro de verdade. Esse daqui é o Rafael e hoje esse papo vai ser sobre tecnologia, mas de um ângulo que talvez você não esteja esperando. E eu vou começar sendo bem direta. A inteligência artificial não é uma moda, não é uma onda que vai passar. Ela veio para ficar. E eu sei que isso pode parecer muito intimidador, porque a maioria de nós não nasceu aprendendo isso, não nasceu numa era tecnológica. A gente aprendeu a usar e-mail, aprendeu a usar o Google, depois aprendeu a usar as redes sociais, e cada vez que uma nova tecnologia chegava, tinha sim aquele momento de resistência. Isso não é para mim, eu não entendo dessas coisas. Só que dessa vez a escala é diferente e a velocidade também. E eu prefiro te convidar a fazer as pazes com essa tecnologia do que deixar ela te pegar de surpresa. Pensa comigo, você não precisa aprender sobre eletricidade para usar a lâmpada. Você não precisa aprender como o motor do carro funciona para dirigir. A IA é uma ferramenta e, como toda ferramenta, o que importa é ela em si, é o que você faz com ela. O que eu aprendi nos últimos meses utilizando a inteligência artificial no meu dia a dia é que ela funciona como uma assistente incansável. Ela não reclama, não cansa, não tem ego, não precisa de intervalo. Você pode perguntar a mesma coisa 20 vezes e ela não vai te questionar. Existem algumas ferramentas que você pode começar a explorar agora, sem pagar nada. E o melhor, sem formação técnica para isso. Elas foram desenhadas para leigos como eu e como você. Eu vou te deixar 3 para você começar. O mais famoso é o ChatGPT, que está perdendo espaço, mas que ainda é muito bom. É a minha ferramenta de hoje, mas eu já estou pensando em migrar. O queridinho do momento, que está todo mundo falando, é o Claude. Tem o Gemini do Google, está sendo muito bem falado. Cada uma tem uma personalidade. Se é que inteligência artificial tem personalidade, tem seu jeito de responder, você vai encontrando o que combina mais com você. E eu te garanto, se você ainda não começou a usar, quando começar, vai se perguntar como é que viveu sem isso antes. É um verdadeiro facilitador da vida. Então vamos falar o que ela faz bem e faz muito bem. A IA é excelente para tarefas que são operacionais, tarefas repetitivas e que consomem tempo que você poderia gastar em coisas mais importantes. Ela pode rascunhar um e-mail que você está travada para escrever. Ela pode te ajudar a organizar as suas ideias quando a sua cabeça está bagunçada. Ela pode ser uma excelente parceira de brainstorms para ideias diversas e sem julgamento nenhum. Ela vai ler um contrato de 10 páginas e te dizer em linguagem simples o que você realmente precisa saber. Ela vai te ajudar a planejar uma viagem, organizar uma dieta, estruturar um plano de estudos. Sabe aquela parte da vida que você empurra para debaixo do tapete porque é chata, demorada, operacional? A IA foi feita exatamente para isso. E tem mais, ela tem paciência infinita. Ela não suspira, ela não olha no relógio, ela não te faz sentir burra por perguntar. Isso para mim foi libertador, me deixou muito mais produtiva, porque eu tenho TDAH e o quanto a gente gasta de energia mental em tarefas operacionais é absurdo. Ter um assistente que pega o peso do seu colo mudou a minha produtividade de forma real. Mas aí, depois de um tempo usando, eu comecei também a notar os limites. E é aqui que a conversa fica interessante. Tem uma diferença entre o que a IA processa e o que ela sente. Afinal,
Inteligência artificial sente? A inteligência artificial simula empatia. Ela consegue reconhecer padrões de sofrimento humano nos dados em que foi treinada e gerar uma resposta que parece acolhedora, que parece humana. Ela vai dizer: "Isso deve ter sido muito difícil para você", com uma naturalidade impressionante, mas ela não foi afetada pela sua história. Ela não ficou de madrugada acordada pensando em você. Ela não sente o peso daquilo. E existe uma diferença entre uma resposta que parece empática e uma presença empática. E eu quero te mostrar isso na prática, com um exercício. Você me ajuda? Eu preciso que você faça uma coisa. E se estiver num lugar tranquilo, melhor ainda. Feche os olhos. Imagine que você está num campo amplo, verde, cheio de flores. Um céu azul, aberto, e as nuvens passam bem devagar. Você dá alguns passos e então tira os sapatos. Coloca os pés na grama. Ela é úmida, é fria, o orvalho da manhã ainda está por lá. O vento sopra e ele não é forte. Um sopro suave passa pelo seu rosto e leva um pouco do peso do dia. Então você escuta um barulho. É o vento batendo nas folhas. Talvez um pássaro que vem lá de longe. E então ao seu lado vem se aproximando alguém. É uma pessoa que você ama. Pode ser seu cônjuge, um filho, um amigo, uma amiga distante que você não via há muito tempo. Essa pessoa segura na sua mão e você pode sentir o calor dela, a textura da pele, a pressão dos dedos que apertam os seus. Então, você olha para ela e sorri. Agora respira fundo comigo e abra os olhos. Obrigada pela ajuda. O que você sentiu aí dentro? Aquele calorzinho, a leveza, as sensações, talvez um pouco de emoção, uma saudade ou até um amor que apareceu? A gente já sabe que isso não tem preço, mas eu vou te dizer que para isso ainda não existe código. A inteligência artificial não faz isso. Não porque ela não sabe descrever um campo verde. Eu te garanto que ela descreve muito melhor do que eu, mas porque ela não pisa naquele campo verde. Ela não sente o frio da grama. Ela não aperta a mão de ninguém. Isso é o que te faz humana e é exatamente esse o seu maior diferencial competitivo no mundo de hoje. E agora eu preciso te falar algo que não aparece nas conversas sobre inteligência artificial. Os perigos reais. O perigo real que a gente enfrenta hoje tem duas caras. O primeiro é o controle humano por detrás da inteligência artificial. A IA não tem agenda própria, mas as corporações que as constroem, sim, têm. Os governos que as financiam também tem. E quando tecnologias tão poderosas estão nas mãos de interesses que nem sempre estão alinhados com o bem comum, isso acaba sendo uma conversa séria que a gente precisa ter. O maior risco é uma inteligência artificial extremamente capacitada e desalinhada com valores humanos. Uma inteligência artificial que otimiza um objetivo sem considerar o impacto no que a gente realmente valoriza. É a ausência da inteligência artificial moral. E consciência moral você tem. A inteligência artificial não. E tem mais uma camada nisso. Pesquisas recentes mostram que sistemas de inteligência artificial tendem a concordar excessivamente com os usuários, mesmo quando o usuário está errado, mesmo quando está se prejudicando. A inteligência artificial valida, ela agrada, porque ela foi treinada para ser aceita. Ou seja, ela pode te dizer exatamente o que você quer ouvir e não o que você precisa ouvir. E isso é muito diferente de um amigo de verdade. Isso é diferente de uma terapeuta.
Isso é muito diferente de uma pessoa que te olha nos olhos e diz: isso não está certo. O segundo perigo é mais silencioso. É o perigo de terceirizar a sua própria cognição. Quando a gente para de pensar por conta própria, quando a gente delega não só as tarefas operacionais, mas também as decisões, os valores, as reflexões, as perguntas mais profundas, a gente começa a perder algo que é essencial: a capacidade de se ouvir de dentro para fora. A inteligência artificial pode encurtar caminhos, mas ela não pode fazer o caminho por você. A jornada de autoconhecimento, essa que a gente pratica aqui no sofá, essa não tem atalho. Então, qual é a resposta? O que a gente faz com tudo isso? A resposta não é ter medo da inteligência artificial, não é ignorá-la, é entender onde você começa e onde você termina. Na semana passada eu tive o privilégio de estar no São Paulo Innovation Week, uma feira gigantesca de tecnologia, inovação e inteligência artificial. E desse evento nasceu a inspiração para gravar esse vídeo. E foi muito curioso perceber uma coisa: no meio de tantas conversas sobre futuro, inovação, inteligência artificial, produtividade, tecnologia, os nomes, as palestras que mais me impactaram falavam justamente sobre humanidade. Marcelo Gleiser falava sobre ética e sobre o risco da gente evoluir tecnologicamente, enquanto desaprende o que nos torna humanos. Daniel Goleman falava sobre inteligência emocional como uma das habilidades mais importantes do futuro. Monja Cohen, Ailton Krenak, trazendo reflexões sobre presença, conexão, espiritualidade, sensibilidade e respeito pela vida. E até o Fabrício Carpinejar, num dos momentos mais bonitos que eu assisti e me emocionei demais, falou sobre afeto, sobre invisibilidade emocional, sobre o quanto a vida moderna está nos endurecendo. E eu achei isso profundamente simbólico, porque, gente, numa feira sobre tecnologia, os maiores insights não eram sobre máquinas, eram sobre seres humanos, como se todo mundo estivesse percebendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Quanto mais avançada a tecnologia fica, mais valiosa se torna aquilo o que a tecnologia não consegue reproduzir: presença, consciência, sensibilidade, afeto, escuta, intuição, vínculo, capacidade de sentir. A IA consegue processar informações numa velocidade absurda, mas ela não sente o cheiro da grama molhada, não ama, não cria memória afetiva, não sente saudade, ela não segura a mão de ninguém no hospital, ela não olha no olho de um filho, ela não experiencia o milagre da vida. E talvez esse seja um dos maiores convites do nosso tempo: usar a tecnologia sem perder a humanidade no processo. No mundo onde cada vez mais tarefas técnicas vão ser automatizadas, tarefas de organização, análise, síntese, criação operacional, o que vai se tornar cada vez mais valioso é o que a inteligência artificial não consegue reproduzir: autoconsciência, a capacidade de se conhecer, de entender os seus padrões, de reconhecer como você está funcionando, como você floresce na sua jornada, regulação emocional, a capacidade de sentir sem ser destruída pelo sentimento, de processar uma perda, uma transição, uma crise e sair do outro lado transformado, não apenas sobrevivente. Empatia real, a capacidade de estar presente com o outro, de segurar na mão, de dizer eu estou aqui, de um jeito que significa alguma coisa. Confiança, a capacidade de criar vínculos genuínos no trabalho, nas relações, na vida. Essas competências não são dons, são habilidades. E habilidades se desenvolvem, se treinam, se cultivam, e nenhuma delas cabe num código. A tecnologia mais poderosa do mundo não sabe por que você acorda de manhã, não sabe o que te faz sentir viva, não sabe qual é o legado que você quer deixar. Você sabe, ou está aprendendo a saber. E esse processo de descoberta, essa capacidade de sentir, de errar, de recomeçar, de amar, de se reconhecer, é o que te faz insubstituível. Então,
usa a inteligência artificial. Usa sem culpa e com curiosidade. Deixa ela pegar o peso das tarefas que drenam a sua energia. Mas não abra mão de pensar. Não abra mão do sentir. Não abra mão de se ouvir e de ouvir os demais. Porque é exatamente aí, nesse espaço interno que só você pode habitar, que mora o seu maior diferencial. Se essa conversa faz sentido para você, me conta aqui nos comentários. Você já usa a inteligência artificial no seu dia a dia? Como é para você? O que te trava? O que te surpreendeu nessa jornada? Eu vou adorar conversar com você mais sobre isso. Um beijo. Até breve.